Aí, deixa mais uma vez, bom dia a todos. Gostaria de saudar aqui a presença dos representantes do Poder Executivo, Emanuel Cavalcante, Emanuel Moisés, Rafael Oliveira e Edinaldo José. Peço ao vereador Cícero Cruz, relator da comissão, para que faça a chamada dos vereadores para iniciarmos essa audiência pública. Chamada dos vereadores: Célio Ribeiro Alves, Clélio Francisco Ramos, presente. Cléber Santana Machado, Evandro Alves Machado, Givaneide Barbosa Alcântara, José Carlos Laurentino Torres, Presente. José Cícero da Cruz, presente. José Maciel da Silva, Josélia Vieira Cavalcante, presente. Manuel Messias Rodrigues, Sara Nailê Vanderlei da Silva. Havendo número legal, em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro aberta essa audiência pública. Peço ao representante do Executivo, Emanuel Cavalcante, que faça as suas explanações. Bom dia, senhores vereadores, presidente da Câmara, presidente da comissão e a todos os demais ouvintes que nos acompanham pelos meios oficiais e pelos os diversos meios, redes sociais. Meu nome é Emanuel Cavalcante, faço parte do setor de contabilidade do município de Olho d'Água das Flores, juntamente com a equipe que aqui está, e viemos aqui mais uma vez trazer para o povo de Olho d'Água das Flores e para os senhores vereadores o segundo quadrimestre das metas fiscais do município de Olho d'Água das Flores. Antes de adentrarmos aos dados, que aí vai ser passado, gostaria de trazer a lei, que é a lei que exige que seja cumprido todos esses relatórios bimestrais, quadrimestrais, inclusive vale salientar que todos esses dados que vão ser informados nesses slides, nessa apresentação, eles estão alocados no portal da transparência do município de Olho d'Água das Flores. Quem entrar lá no site, senhores vereadores, os ouvintes, cidadãos, lá vão estar toda a prestação de contas, os relatórios bimestrais e quadrimestrais da gestão, até o segundo bimestre, até o segundo quadrimestre. Então, voltando para o relatório, que inclusive os senhores estão aí em mãos, vou ler essa pequena parte que diz e menciona a lei. Obedecendo à legislação vigente e face ao dever cívico de prestar contas aos cidadãos, a Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Flores apresenta neste relatório a avaliação do cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício financeiro de 2021, prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esta audiência pública está sendo realizada para fazer cumprir o disposto no artigo 9º, parágrafo 4º, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, a conhecida Lei de Responsabilidade Fiscal, que assim vai determinar, artigo 9º, parágrafo 4º, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão, que equivale às casas legislativas, estaduais e municipais.
Desta forma, estaremos apresentando o quanto já foi realizado das metas fixadas na LDO de 2021, Lei de Diretrizes Orçamentárias, no segundo quadrimestre, para a receita e a despesa, o resultado primário e o nominal, bem como o montante da dívida pública. Essa é a lei de responsabilidade fiscal que faz as exigências dessas prestações de contas e essa audiência pública. Antes também de entrar nos dados, na questão numérica e tudo, das receitas e despesas, vale salientar também vale conceituar também as receitas e despesas, né? Pois as receitas, elas se dividem em receitas correntes e receitas de capital. As receitas de capital, ou melhor, as receitas correntes são aquelas receitas na qual o município na qual decorre do município o seu poder de tributar. São impostos, são taxas, são contribuições. Quando, por exemplo, um indivíduo vai pagar o seu IPTU, esse IPTU que ele paga, ele vai entrar como uma receita corrente para o município. Da mesma forma, quando o prestador de serviço vai lá e paga o seu ISS, também vai entrar como uma receita corrente para o município. Além do mais, dentro dessas receitas correntes, está também as transferências constitucionais, que aí vai entrar o FPM, que é o Fundo de Participação Municipal, vai entrar as transferências do SUS, as transferências do FNDE, que é para a educação, e entre outras, que são transferências constitucionais e legais, são de estados e também do governo federal. Conceituando essa parte da receita, partiremos para a parte das despesas. As despesas, assim como as receitas, também se dividem em dois grandes grupos, que são as despesas correntes e as despesas de capital. As despesas correntes são aquelas despesas que está voltada para o funcionamento da máquina administrativa, que seria pagamento de despesas com pessoal, encargos sociais, seria um pagamento, por exemplo, de um funcionamento de fornecimento de energia e água, e assim, etc., né? Já as despesas de capital são aquelas despesas quando o município ele usa um recurso seu para manutenção de uma via, usa um recurso para manutenção de uma praça. Isso vai ser as despesas de capital. Conceituado esses dois elementos, que é o que vai guiar toda a nossa apresentação, conceituado isso, receitas e despesas, entraremos nos dados. Essa planilha é a planilha das receitas correntes. O que foi previsto e o que foi realizado até o momento, né, até o segundo quadrimestre. Desse total previsto, foi estimado, foi fixado, né, na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, um montante de R$ 71.488.869. Isso que foi o fixado de arrecadação. Desse valor foram realizados, ou seja, foram arrecadados, a Prefeitura Municipal de Olho d'Água conseguiu arrecadar R$ 47.259.325,51, ou seja, conseguimos alcançar mais da metade do que foi previsto, cerca de 61,11% de receita arrecadada, que ela vai se dividir entre receita tributária, que foi o que eu acabei de falar, que é o impostos, taxas, essas questões de IPTU, ISS, as receitas de contribuições também, as receitas patrimonial, que é quando um cidadão ele usa determinado espaço público para comercializar alguma coisa, que ele paga uma pequena taxa. As transferências correntes, que foram essas transferências constitucionais que eu mencionei, que é o Fundo de Participação Municipal, temos as transferências do SUS, temos as transferências do FND, que totalizando todas essas receitas, vão estar lá previsto, no caso que foi orçado, né, na LDO, R$ 71.468.869, com um índice de realização de 47.259.325,51, ou seja, mais do que a metade que foi fixado, a Prefeitura Municipal de Olho d'Água alcançou.
Bom, aí são as receitas de capital, como eu falei. Aí ela está descrita numericamente, né? Como eu tinha dito, as receitas de capital, elas são quando a prefeitura, quando a gestão adquire um empréstimo, quando a prefeitura vende um imóvel, aí elas vão entrar como receitas de capital. A gente fixou um valor, tanto em alienação quanto em transferências, que aí deu um total de 13.342.810 e foi cumprido, foi realizado até o presente momento, né, até o segundo quadrimestre, foi realizado 1.750.000, dando um índice de realização de 13,11%. Pode seguir, irmão. As despesas correntes, como eu falei, temos aí uma despesa que foi fixada, 57 milhões, despesas correntes, no caso aquelas despesas com pessoal, encargos sociais, manutenção, né, manutenção da matéria administrativa. Foram fixados um valor de 57.170.797.797,21 centavos. Desse valor que foi fixado, tivemos um índice de realização de 34.416.355,33 centavos até o segundo quadrimestre. Ou seja, o que foi gasto desse valor fixado, cerca de 60% do que foi fixado. As despesas de capital, no valor de 26.781.118,51 centavos, com um índice com um montante realizado no valor de 3.371.306,93 centavos. Reserva de contingência. A reserva de contingência é uma ferramenta que o município tem reservado para caso surja algum imprevisto. Aí foi estipulado esse valor, mas até agora não continua zerado, no caso, não foi usado, né? Receita. Como eu tinha dito, as receitas foram arrecadadas um valor de 46.025.775,66 centavos. E dessa receita realizada, no caso a receita que foi arrecadada pelo município até esse segundo semestre, dentro dessas receitas, os gastos do município se manteram inferior ao que foi arrecadado, ou seja, podemos dizer que o município continua e está em um bom equilíbrio, um equilíbrio financeiro e um equilíbrio orçamentário, tendo em vista que ele teve despesas muito menores do que ele arrecadou, ou seja, meio que teve um superávit, podemos dizer assim, de 8.238.113,40 centavos. Esses aí são os resultados, o resultado primário e o resultado nominal. Essa tabela, basicamente, ela vai repetir um pouco da primeira, em questão das receitas. No caso, nos mostrando, senhores vereadores e a quem nos assiste, que a Prefeitura teve um resultado positivo na questão de arrecadação de receita, ficando no montante de 3.706.798,51 centavos, ou seja, um ponto positivo, o que frisa ainda mais a questão do equilíbrio orçamentário e financeiro que a Prefeitura se encontra. Essas são as despesas que, assim como as receitas, esse quadro ele vai repetir. Bom, esse é o resultado nominal. O resultado nominal vai ser essa comparação entre as receitas e as despesas, que a gente até mesmo não precisa fazer nenhum cálculo absurdo nem nada, só de observar, se a gente for fazer essa comparação entre o que foi arrecadado e o que foi gasto, a gente pode ver que teve um ponto positivo, que como eu falei nesse instante, foi um valor, um montante de 3.706.798,51, permitindo o quê? Permitindo que o município de Olho d'Água das Flores, ele mantenha e se permita cumprir o que foi fixado desde o início na sua LDO de 2021.
Bom, senhores vereadores, presidente da Câmara, presidente da comissão, mesa diretora e a todos os demais cidadãos que nos acompanham, concluímos que, frisando o que eu disse no início, que todos esses dados que foram aqui apresentados, de uma maneira breve, assim dizer, estão todos elencados no site, no portal da Prefeitura. Caso algum cidadão queira observar, queira questionar, queira confirmar, está tudo lá no portal da transparência. Pode? Bom, agradeço a presença dos nobres vereadores e da mesa aqui presente, senhor presidente da comissão, e fico aberto a alguma dúvida, algum questionamento, ou assim como os senhores vereadores queiram. Desde já agradeço. Obrigado. Essa audiência, ela tem o caráter exclusivo de avaliar os relatórios das metas fiscais do Poder Executivo, né? O relatório do segundo quadrimestre. Então, eu quero facultar a palavra aos vereadores, aqueles que desejem. Vereadora Sala, com a palavra. Não pode deixar. Mais uma vez, bom dia ainda, já entrando na tarde, né? Já quero agradecer a equipe do município aqui presente, no nome... Acho que o microfone é aberto. Tentamos entender, mas nos ajustes ainda do início dessa audiência, mas eu acredito que seja o Dr. Manuel Cavalcante, né? O que esteve... Está aberto, não? Tá dormindo. Já agradecer ao Dr. Manuel Cavalcante, em seu nome, a toda a equipe aqui presente. Como é importante realmente participar de um momento como esse, importante seria também que a população tivesse presente, né, participar sempre das audiências públicas que acontecem nesta casa, porque com a audiência é o momento da gente tirar as nossas dúvidas, mesmo que em alguns momentos, às vezes, nós não conseguimos acompanhar, né, o raciocínio, devido a ser algo muito específico e de quem tem o trabalho e o controle diário, que vivencia isso. Nós que não vivenciamos no dia a dia essa temática, né, de estar trabalhando com esses números, então muitas vezes realmente fica difícil para a gente e para quem está ouvindo. Mas pude observar, né, como o Dr. Manuel colocou, o município ele se encontra em estabilidade dentro do seu trabalho, né, dentro das arrecadações, dos dinheiros que são enviados ao município e como ele vem sendo trabalhado, vem sendo aplicado. Eu queria tirar uma dúvida, acho que é na primeira planilha, que na nossa está um resumo, eu vi que foi dividida dentro dos slides, mas assim, é só uma questão para o meu entendimento. Quando diz assim, na receita total, no final, na meta anual, 84 milhões. É porque nos slides ela saiu sendo dividida, né? Está em mais de um. Mas naquela que nós estamos em mãos, a planilha ela está completa, né? Assim está numa página só. Aí quando diz assim, meta anual, esse valor de 84 milhões 923, esse valor é o que foi arrecadado até o momento dessa prestação de contas,
porque em seguida vem o realizado de 46 milhões e 25, aí segue, né, realizado em cima do que já foi arrecadado, assim que eu consegui compreender. No caso, esse 84 milhões é o que foi previsto na LDO, que foi colocado uma previsão que a gente alcançava, que a gente colocou para alcançar. Mas desse montante foi arrecadado apenas os 46 milhões. Ah, certo. Então era justamente essa... É como uma meta, colocamos uma meta, mas alcançamos esse valor de 46 milhões. Pronto, é justamente essa dúvida, assim, como eu nunca participei desse momento da construção de LDO, de estar inserida, né, envolvida nesse processo, ao ler o projeto eu fiquei nessa dúvida. Então, o realizado previsto pela LDO, aprovado pela casa, foi esse montante, né? Realizado já 46 milhões, um percentual aí de 54,20%, e hoje o município ele se encontra com esse superávit de 8 milhões, né? Que está, esse superávit, como é que ele se encontra? Ele foi aplicado, ele está, como é o trabalho justamente desse valor do superávit que foi apresentado hoje dos 8.238.000. Ilustre vereadora, cumprimentando também a mesa, os demais vereadores, a população que nos assiste. O recurso recebido, seja ele através das transferências constitucionais ou das transferências correntes, seja a receita tributária ou de capital, todo recurso ele se encontra aplicado, né, em contas bancárias e rendendo todo mês aquilo que se deve, esperando o momento certo para ser aplicado dentro da sua fonte de recurso que deve ser aplicado. Então todo esse recurso ele se encontra nas aplicações devidas. Certo, entendido. Eu sei que todo recurso que chega, automaticamente ele já vai para essa aplicação, né? Todo recurso que o município recebe, independente, automaticamente ele já segue para uma aplicação e isso vai ter essa rentabilidade. Então fica assim até bem visto, né? Que o município tem uma aplicação boa, podendo ainda mais com essa aplicação continuar investindo, né, nas necessidades mais urgentes, mais precárias que o nosso município tem, como qualquer outro. Não é só o município de Olho d'Água das Flores, mas nós sabemos que é uma realidade a nível nacional, nós sabemos disso, que existem várias precariedades, né? Então isso deixa realmente a gente com um olhar confortável de que o gestor terá também esse olhar, né, para que possa utilizar esse investimento que existe hoje justamente naquilo que tem mais necessidade no nosso município. Eu agradeço, né, a participação de vocês, o momento que vocês estão aqui, é como eu disse, não é fácil a gente acompanhar, né, e ter esse entendimento todo, não se tem realmente, é vocês quem tem, quem lida mais, mas é muito importante que na próxima apresentação, na próxima prestação de contas, é a única coisa que eu peço, que eu deixar aqui um pedido, não uma ordem, certo? Não recebam como ordem, recebam como pedido, assim a vocês, a equipe como presidente da casa, que chega um pouco antes para a gente esse resumo, porque sendo assim a gente tem condições de fazer um estudo melhor, né? Eu gosto muito de dar uma pesquisada e de perguntar. Então, ter esse estudo melhor e poder interagir até melhor nesse momento que a população nos acompanha e precisa ter essas informações. Mas agradeço, fico satisfeita, né? E vou procurar estudar mais dentro desse assunto para que possa interagir de forma mais à altura daquilo que vocês estão nesse momento apresentando à nossa sociedade. Muito obrigada. Agradeço as palavras da nobre vereadora e
E eu sempre observo aqui o trabalho efetivo, né, da Câmara de Vereadores. A gente iniciando o nosso trabalho aqui na cidade, mas a gente já tem uma boa impressão do trabalho de todos vocês. E ela falou uma coisa que é importante, receber com um pouco de antecedência. Eu peço até perdão por não ter passado esse relatório antes para vocês, porque infelizmente a nossa equipe, ela passou por um problema de contato com Covid. E a gente ficou trabalhando praticamente em home office. Aí por conta dessa situação de não poder todo mundo trabalhar, e a gente tem outras demandas também que são importantes, não que seja menos importante, mas acaba debilitando um pouco as ações. Então a gente pede perdão nesse quesito, mas só justificando, nobre vereador, pode ficar tranquilo, que da próxima, se não tiver nenhum Covid para interferir, pode ter certeza que esse relatório vai chegar em tempo hábil na mão do presidente, que repassará para os senhores. Em relação aos números apresentados pelo Emanuel, a gente viu aí um superávit. É muito difícil você chegar num município e ouvir essa palavra. Por quê? É o reflexo de como o dinheiro público está sendo gasto. É muito comum a gente ouvir déficit, dívida. Isso mostra que o prefeito, apesar de trabalharmos com o executivo, somos suspeitos de falar, mas os números estão aí para não mentir, tem tido um controle efetivo dos gastos do executivo. Nós temos aí um superávit, como pode ser bem notado pela nobre vereadora, porém, pode ter certeza que esses recursos eles já estão mirados em algum objetivo, provavelmente em processo de licitação, para poder trazer benefícios para o município. Nós temos aí também um resultado, além do superávit, resultado nominal e primário. Esse relatório ele mostra na realidade como é que está a saúde do município em relação a uma pessoa física com título de comparação. Como é que eu estou no mercado? Como é que está o meu crédito no mercado? Por extrair esses indicadores da lei, a Prefeitura de Olho d'Água tem dívida? Tem problemas? Tem. Mas, pelo que está estabelecido na lei, ela está com uma saúde financeira boa para andar. No sentido de quê? De que ela pode ter mais comprometimentos para pegar empréstimos, financiamento, assim o prefeito consiga, porque os números dão margem para se conseguir. É isso que esse relatório está dizendo. A prefeitura tem parcelamentos, tem várias dívidas herdadas? Tem. Porém, pelos números da gestão, se o prefeito conseguisse empréstimos, financiamentos ou coisas do tipo, pela lei, seria lhe permitido, com autorização do Legislativo, adquirir recursos nesse sentido. E também abre a porta para receber outros recursos de transferências voluntárias e também de emendas parlamentares, que uma das questões que nós estamos resolvendo, e está quase resolvida, o próprio presidente tem acompanhado e cobrado também da gente, é a questão do calque, que com calque verde, vamos dizer assim, usar o termo verde, com sinal verde positivo, abrirá portas para o município de Olho d'Água receber muitos recursos do governo federal, por meio de convênios e também por emendas parlamentares que assim necessite do uso desse item. Então, relatório de metas da responsabilidade fiscal, nesse caso, é para mostrar que o prefeito, ao executar, receber as suas receitas, executar suas despesas, ele está fazendo o que cada um de nós faz no nosso lar, não gastar mais do que a gente ganha. Esse é o reflexo dos números. E finalizando mais uma vez, o próximo relatório, que será lá em janeiro, com certeza nós entregaremos com um tempo mais hábil para a nobre vereadora e os demais pares aqui da casa terem mais tempo. E é até bom haver esse diálogo, porque o objetivo, o Zé sempre diz para a gente: olha, eu quero transparência no meu governo, eu quero que vocês vão lá. Ele nem vem aqui, ele confia na gente, digo, mostrem os números, mostrem a realidade. E é isso que nós estamos fazendo aqui perante os senhores, e ficamos felizes do acolhimento dessa casa, do modo como vocês têm trabalhado, tenho observado o trabalho de cada um, já tenho até a característica de cada um, e realmente eu fico feliz de ver que vocês estão empenhados no objetivo único, que é o bem-estar da população de Olho d'Água. Era isso que eu queria falar.
Com a palavra o vereador Evandro Machado. Senhor presidente, que dirige os trabalhos, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Casa, senhores vereadores, essa equipe técnica que hoje se faz presente na casa, a gente quer agradecer. Eu ia ratificar esse pedido da vereadora Sara e ratifiquei já o secretário Lázaro e ele me justificou. Essa audiência era para ter sido na semana passada, né? Primeiro, há uns 20 dias, depois da semana passada, que algumas pessoas da equipe estavam acometidas com essa pandemia, né? E só pedir que da próxima vez cópia desses relatórios seja remetido antes, né? E já tivemos o posicionamento da equipe que vai chegar, a não ser que aconteça alguma coisa também que não esteja nos planos, né? Mas de antemão é para agradecer toda a equipe pela apresentação do relatório relativo a esse segundo quadrimestre, né? Agradecer também ao prefeito, ao secretário Lázaro, Rafael e as demais pessoas que fazem aquelas secretarias pela maneira que estão conduzindo o município, né? A gente viu claro aí que as finanças do município vai muito bem. E então queremos agradecer a toda a equipe, a vocês, ao prefeito, aos secretários, da maneira que estão conduzindo as finanças do município, né? Dizer que a Câmara está aqui de pé à ordem, né, para o que precisarem. Agradecer aqui na frente dos vereadores pela ajuda que essa equipe deu a essa casa, um problema contraído pela casa no ano de 2017, 2018, e a gente vinha aí quebrando a cabeça, que vinha deixando o município no calque, e o contador da casa, a equipe dele, a gente vinha realmente sem saber o que era que fazia. E quando houve essa união, né, a gente, graças a Deus, achamos a saída, e aí o município já saiu do calque, né? E o problema está resolvido. Então, na presença dos vereadores, eu quero agradecer a essa equipe, agradecer ao prefeito José Luiz também pelo apoio que deu, né? No mais, agradecer e desejar um ótimo final de semana a todos. Mais algum vereador? Vereador Clélio Ramos. Boa tarde, né? Eu estava aqui com uma dúvida, eu olhando as páginas aqui, quando se fala da amortização dos empréstimos, que estava 0,000 aqui, mas quando viro a outra página, encontrei a resposta. Aí, dizer que a dúvida acabou, né? Porque houve sim a amortização da dívida em 70,32%, que dá um montante de R$ 592.154,10. O meu susto era porque o município tem empréstimo, entende? Então, quando eu vi essa quantidade de porcentagem 000, aí a página seguinte me deu a resposta. Isso me deixou muito feliz e saber que as coisas estão andando no caminho certo. Era essa a minha dúvida e eu queria passar para os senhores que a página seguinte me deu a resposta, ok? E agradecer por vocês também se dirigir na dificuldade, como você falou, né? E dizer que essa casa é uma casa que tem 11 vereadores e é 11 cabeças, mas cabeça responsável, e a responsabilidade sim com o município, não importa o lado que cada um esteja, mas que o que for bom para o município nós estamos juntos,
e pode contar com a gente. E da minha pessoa, muito obrigado pela presença, pela explanação que foi bem. A gente só queria ouvir a verdade e a verdade é essa, né? Muito obrigado. Com a palavra a vereadora Josélia. Senhor presidente da comissão, vereador Zé Carlos, vereadores, equipe que aqui estão hoje, através do Dr. Manuel Cavalcante, o conhecido popularmente como Bila, né? E Rafael Emanuel. Então, assim, nós agradecemos a vinda de vocês aqui, né, para fazer essa audiência, porém mostra os trabalhos internos da administração, que nós que estamos fora temos uma visão e internamente é outra. Nós, quando observa todo o controle, a gente detecta que a gestão está de parabéns pelo controle interno, né, onde as despesas e as receitas também elas estão sendo controladas. E eu quero reforçar, né, a ideia, a sugestão da vereadora Sara, no sentido de trazer com antecedência essas informações, porque dá mais tempo da gente estudar. Eu até, a título de sugestão, eu sugiro que antes vocês, pode ser o controlador, qualquer um de vocês venha antes fazer uma reunião com esta casa, uma reunião informativa que a gente possa estudar essas informações, porque assim, ela acompanha com muitas tabelas e números, e realmente tem coisas que só o profissional contábil sabe decifrar, certo? Mas no resumo, vemos que está no controle. Então eu só tenho o que parabenizar a equipe e também a gestão na pessoa do prefeito Zé Luiz. Muito obrigada. Com a palavra o vereador Célio. Senhor presidente, só para tópico de agradecimento pela presença dos senhores, pelas explanações, parabenizar a vereadora pelas observações feitas, as palavras do companheiro Evandro, do companheiro Clélio e as palavras da nossa amiga Josélia. Parabenizar a gestão do prefeito Zé Luiz e toda a equipe. Isso só mostra como está sendo feito e levada a nossa querida Olho d'Água. Tá todos de parabéns e muito obrigado. Mais alguém? Com a palavra o vereador Cícero Cruz. Boa tarde já a todos. Como relator aqui da comissão, estou satisfeito pela explanação. Algumas dúvidas, os meus colegas vereadores já se pronunciaram. Então, obrigado pela apresentação de vocês, tá? Estou satisfeito pelo trabalho. Obrigado. Eu quero passar a palavra para algum dos representantes do Executivo para suas considerações finais. Queremos agradecer a essa casa pelo acolhimento, pela oportunidade e reiterar que o sentimento é mútuo. Atender os apelos das nobres vereadoras, com certeza vamos entregar um relatório e estaremos à disposição não só para esclarecer sobre esses relatórios, mas
como qualquer outro relatório pertinente a exigências legais que se fizerem necessárias. Estaremos sempre à disposição. Como o presidente Evandro ele salientou, frisou muito bem, estamos trabalhando em parceria. Você deixou bem claro para nós e as portas abertas para que o que vocês precisassem do Poder Executivo pudessem atender. Não só as questões legais, como aconteceu essas questões burocráticas dessa casa, que tivemos o prazer de contribuir para resolver esse item do cálculo que estava pendente por muitos anos daqui. Então é uma satisfação e um privilégio, e reitero o meu agradecimento, e as portas do Executivo, da contabilidade, de relatórios, está à disposição dos senhores vereadores, não só por direito, mas como de qualquer cidadão olhidaguense. Agradeço a atenção de todos vocês mais uma vez. Para finalizar, quero agradecer a presença de vocês aqui, as explicações para nós vereadores e para toda a população de Olho d'Água. Agradecer ao prefeito Zé Luiz por vir tratando muito bem as finanças do nosso município, com o maior cuidado, com o maior zelo, como quem conhece Zé Luiz sabe que ele faz, como ele faz na vida particular dele, e ele está tratando a prefeitura, o poder público com o maior zelo para que tudo dê certo para nós olhidaguenses. Agradecer aos vereadores, às vereadoras, e em nome de Deus e pela grandeza do nosso município, declaro encerrada essa audiência pública.